Olá, é um grande prazer mais uma vez me encontrar com você aqui neste programa. Hoje eu quero dar continuidade ao assunto que estudamos na semana passada, que está aqui no capítulo 3 da Epístola aos Efésios, onde iniciamos sobre esta maravilhosa doutrina acerca das insondáveis riquezas de Cristo, onde Paulo inicia dizendo a verdadeira razão das suas prisões e de quem ele era o prisioneiro. Efésios, o capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim, confiada a vós outros. Hoje eu quero falar com você sobre esse versículo 2, porque nós vimos que a verdadeira causa das prisões de Paulo não era nenhum crime que ele havia cometido, mas sim o evangelho que ele havia recebido. E ele não era prisioneiro de César, ele era prisioneiro de Cristo. E aí ele vai colocar para nós algo maravilhoso acerca destes versículos 1 a 14 de Efésios capítulo 3. Se você estudar cuidadosamente essa porção, você descobrirá que aqui Paulo ele faz um parênteses. E dentro desse parênteses, ele introduz 5 temas. A dispensação da graça, o mistério de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus e o supremo e eterno propósito de Deus em Cristo. Aqui no versículo 2 que nós lemos, sobre essa frase dispensação da graça, essa palavra dispensação, ela fala de uma economia, de uma administração. É isso que ela significa no texto grego original. Se você estuda a história da Bíblia, você vai ver que, na verdade, o que para o mundo é história, para Deus é uma administração, é uma economia, onde ele desenvolve o seu plano e o seu propósito. E o que é essas dispensações? Alguns estudiosos dividem essas dispensações em 7. Porém, nós vamos ver de uma maneira mais resumida. Nós vamos ver primeiro a dispensação no sentido mais econômico da exposição. Quando estudamos essas dispensações, nós vemos 4. Primeiro, a dispensação patriarcal. Dentro dessa dispensação patriarcal que vai de Adão a Moisés, nós temos a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano e da promessa. Mas eu quero ler aqui com você Romanos capítulo 5, versículo 14, que diz: Entretanto reinou a morte de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, de Adão a Moisés, nós temos a dispensação patriarcal. Depois, nós temos a dispensação da lei. Essa dispensação da lei vai de Moisés até Cristo. Em João capítulo 1, versículo 17, diz assim: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Aí nós temos a terceira dispensação, que é a dispensação da graça. Se você ler aqui Atos capítulo 3, versículo 21, diz assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie-lhe o Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que os céus o receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Aqui nós temos a dispensação da graça, a dispensação que nós estamos. E por último, nós teremos a dispensação do reino, conforme está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que diz assim: O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E por último, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, quando diz assim: Vi também tronos, e nesses tronos sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E aí tem a sequência do texto, e eu vou apenas colocar até aqui por causa do nosso tempo. Vimos aqui 4 dispensações. E essas dispensações é aquilo que faz parte da economia do supremo propósito de Deus. Como eu disse anteriormente, para o mundo é história, para nós é um plano, para nós é uma dispensação.
Se você estuda cada uma delas, você vai ver que na primeira dispensação, a dispensação patriarcal, ela termina, e quando ela termina, onde está o povo de Deus? Escravos no Egito. Mas Deus envia Moisés, o grande libertador. Na segunda dispensação, na dispensação da lei, como ela termina? Ela termina naquele período de silêncio profético de 400 anos, e havia apenas um pequeno remanescente. Porém, ela termina com a vinda do nosso Senhor Jesus. Porque termina e quando inaugura, Deus intervém na história. Deus interveio no primeiro período, na primeira dispensação, quando ele enviou Moisés e libertou o seu povo e os tirou do Egito. Na segunda dispensação, como que termina? Na dispensação da lei. Termina naquele silêncio profético, Deus abre os céus, envia um anjo, que traz a grande mensagem, a maior de todas as mensagens. O Salvador, o Libertador, ele encarnou lá no ventre de Maria, e ele trouxe luz, ele trouxe a libertação, ele trouxe os céus para a terra, ele trouxe Deus, ele trouxe o Espírito Santo. E aí agora nós estamos nessa dispensação, vivendo um tempo muito difícil, um tempo escuro, um tempo de trevas, um tempo de apostasia. O céu se abrirá mais uma vez e Cristo virá para poder buscar os seus eleitos, buscar o fruto do seu penoso trabalho. E aí vamos para a última dispensação, a dispensação do reino, onde nós reinaremos com Cristo. Que essa mensagem venha penetrar profundamente no seu coração, te trazendo encorajamento, te trazendo segurança, te trazendo paz. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica, acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional.